Está no ar o programa Anunciai. Anunciai. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o programa Anunciai. Direção e apresentação de Pastor Noel Cruz e Pastora Eliane Reis Cruz. Igreja Ministério Anunciai, crescendo na oração, na adoração e no ensino da Palavra de Deus. Venha participar conosco. Nossos cultos, às terças, às 20 horas, receba um milagre pela fé. Às quintas-feiras, às 20 horas, com o Pastor Noel Cruz e Pastora Glória Taniguchi, o valor da Palavra de Deus e oração pelos enfermos. Aos domingos, às 19 horas, o Pastor Noel Cruz, junto com o Ministério de Intercessão e Ensino e Oração pela Família, a Igreja Ministério Anunciai da Rua Rio São Francisco 2026, tem como prioridade ensino da Palavra de Deus, adoração e intercessão. O seu pedido de oração para o Pastor Noel Cruz. WhatsApp 449-9891-2361. Oi, é com grande alegria que nós queremos desejar um bom dia, um bom feriado para quem mora aqui em Maringá. Talvez você está aí na sua cama ainda, deitado, ou já no carro viajando. Que Deus abençoe sua vida esta semana e aqui nós estamos felizes por estar juntamente com vocês. Somos da Igreja Ministério Anunciai, Pastor Noel Cruz. Bom dia, meu esposo. Bom dia, querida. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Elias, né? A toda a família brasileira, maringaense. O maringaense hoje está de férias, passeando. Vai ter marcha agora. Depois vai ter festa na exposição de Maringá. Grande abraço àqueles que vão sintonizar conosco. Hoje não tem como não sintonizar com o programa Anunciai, né, minha querida? Não tem desculpa, né? Hoje, feriado, você pode estar aí sintonizado no programa Anunciai, anunciando a palavra do Senhor. Um grande abraço a todos meus amigos de todos os dias, né? A Agna está aqui. Graça e paz, meus pastores. Deus abençoe. Querida, ontem foi tremendo, né? Nós agradecemos pela vida do pastor Valdinei Pereira, que veio lá de Piracicaba, lá de São Paulo, para estar conosco. Foi bom? Foi excelente, né? Uma palavra poderosa. E ontem, Dia das Mães. Que tremendo, né? E houve o culto da generosidade, como nós estamos nesta palavra também, e as pessoas já colocaram no seu coração a disponibilidade de ser generoso. E ontem várias pessoas aqui da igreja, até uma pessoa que está frequentando, foi generosa aqui com os irmãos, né? Verdade. Ontem, não somente a palavra com o pastor Valdinei foi tremenda ontem no culto, mas houve ontem muitas pessoas que foram generosas ontem com as mães. As mães ganharam presente e outra coisa também, ganharam duas massagens, é isso, minha querida? Teve uma irmã que ela vende roupas e ela doou 2 peças de roupas femininas ontem. Chocolates. E também tem uma irmã que ela tem uma clínica de beleza e ela deu 2, uma massagem relaxante e também um peeling de diamante para as pessoas. Daí foi Aí 2 dado. pessoas foram sorteadas ontem, né, e ganharam um presente. E depois, no final, né, cada mãe ganhou um bombom bem gostoso, recheado. Não, de e chocolate. a palavra que Deus trouxe através do pastor Valdinei foi tremenda. Foi excelente. Nossa, eu fiquei impressionado, porque ele falou sobre sabedoria de Salomão, mas nunca imaginei daquele lado. Exatamente. A gente já pregou, meu esposo já pregou de uma forma, eu também já preguei de outra forma, e onde o pastor Valdinei trouxe de uma forma também
diferente, porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia. Cada dia Deus tem uma estratégia nova pela palavra dele. Amanhã nós estaremos aqui no programa falando com pastor Paulo Andriussi sobre família. E você pode estar sintonizado. Grande abraço ao pastor Valdir Soares, né? E não esquecendo, querida, que nós temos vários amigos aí que Deus tem ricamente colocado em nosso caminho para abençoar esta obra, né? Tem pessoas que falam, por que nós não fazemos 1 hora? Tudo é questão financeira. Conforme Deus vai enviando as pessoas sendo tocadas por Deus, de nos ajudar, nós vamos aumentando o horário do programa. Se você está necessitando de abastecer o seu carro, passa lá no Posto Sofia. Posto Sofia fica aqui na Avenida Sofia Rasgula F, 2434, no Jardim Oásis, e você será bem atendido. Você está precisando de alguma coisa? Sempre nós estamos precisando de algo. Você pode encontrar no Mercado Gonçalves. Mercado Gonçalves fica na rua Rio Tocantins, 2578, no Conjunto Paulino. Se você ligar lá, 3268-7534, você pode falar com a Maria e o Marcelo e eles vão atendê-lo prontamente. Um grande abraço também ao nosso amigo Cristiano da Casa de Carne Carina, na Avenida Morangueira 486. Se você precisar, o telefone é 3246-3722. Hoje, no Recanto Saborearte, você vai Só lá, tem Marmitex. Você pede a sua marmita pelo 32631890 e a sua marmita chega na sua casa. Hoje não tem almoço lá, só Marmitex. Sim, hoje é só Marmitex. Um grande abraço também ao nosso amigo querido diretor do Procon, Calazan, e junto com ele, o Calazan, que tem sido bênção para nós. Manda um abraço também, né, que hoje está de férias aí, o pessoal tudo lá da governadora, né, que sempre tem nos atendido. Sim, um grande abraço para a secretária do deputado Ricardo Barros, para a Nilvete, um grande abraço para a Cleusa e também para a Edith, que tem atendido prontamente com muito carinho quando nós estamos lá, e tenho certeza que se você também ligar lá, você será atendida com muito carinho. E esse pessoal, meu bem, eles já estão com o Ricardo Barros, estão com a Cida já há mais de 30 anos. Você vê como que é, né? Fidelidade, essa amizade, né? Fidelidade, né? De permanecer no trabalho. Que Deus abençoe, através deles, abençoe todos os demais, né? Os vereadores, e abençoe também o prefeito dessa cidade. O restaurante Jangada, ele está aberto, daí você pode comer sua comida, se você quiser ir lá. Ele fica ali na Avenida Centenário, em frente à rodoviária, 755. Mas se você quiser também pedir sua marmita, é 3222-6798. Um abraço, Ivete. Um grande abraço a todos os nossos amigos, ao Marcio, né? Que hoje tem um futebolzinho lá, feriado, às 17 horas até às 19. Tem um grupo grande de pastores que estarão ali fazendo esse esporte, tendo muito mais amizade, conversa, abraços. E o Marcio com a pastora Val, eles têm também um local de evento, né, minha querida? Sim, se você quiser agendar o seu evento, é um lugar bem bonito para fazer sua festa. Fica ali na Avenida Gastão Vidigal, 1102. Se você ligar 3259-2561, você pode agendar o seu evento. Um grande abraço para a Flor de Manga, roupas femininas. E também para o Instituto Educacional Etna. A Agna também, ela vende roupa também, não é? Sim, daí você tem que passar o endereço, ligar, né? Ligar porque ela vai na sua casa, levar roupa na sua casa. A Agna, né, que abençoou ontem as mães também. Sim, ela vende roupas femininas. Um grande abraço à Agna também, ao Valdir, né, que está sintonizado conosco aqui. E a todos vocês que estão aí, amado, hoje nós estaremos falando de algo mais muito importante, algo que tem sido pouco explicado, pouco entendido. Você sabia, cada pastor, cada pastora, cada homem, cada mulher de Deus, Deus dá um ministério. Não são todos iguais, porque se fosse todos iguais, só teria uma igreja. Não é, minha querida? Sim, Deus dá diversidades. Diversidade. Então, cada um é especialista em determinado tempo. Eu vejo que tem pastor que ele é mais voltado para o louvor. Ele gosta de cantar, né, minha querida? Ele faz parte deste mundo musical. E tem outros que já... Sim, tem alguns que vai pela escatologia, né? Cada um tem
um foco mais pela qual Deus especializou. Sim, por isso que Deus ele dá a diversidade de dons. Nós, há 26 anos, nós trabalhamos com libertação de pessoa. Pessoas que têm problema com droga, pessoas que têm problema de um modo geral mental, pessoas que têm problemas com doenças crônicas. Nós gostamos de acompanhar essas pessoas como faz um médico especialista e otorringologista. Você vai hoje, você conversa com ele passa para você fazer alguns exames, você faz alguns exames, ele vai acompanhando, vai dando remédio, até que ele possa descobrir o que é aquela doença, da onde veio, né? O que aconteceu. Nós também, nós fazemos isto. Nós trabalhamos com herança espiritual. O que é isto? Nós vamos explicar aqui para você não ficar confundido. Se você não entender, se você não compreender, você vai ligar para o pastor Noel Cruz, do programa Anunciai, da Igreja Ministério Anunciai, que há 26 anos nós especializamos, na verdade, no estudo, no ensino da palavra de Deus para trazer libertação, porque a Bíblia diz, lá em Romanos 8:32, né, minha querida? O que ele diz? Conhecereis? Romanos 8:32? Não é? Conhecereis a verdade, ela vos libertará? Isso é João. João, é verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, você pode estar conosco. Nós acompanhamos as pessoas, nós fazemos um trabalho aqui com 486 perguntas, que vamos trabalhando até a gente sintonizar, através do Espírito Santo de Deus, ele mostrar para a gente aquilo que aquela pessoa está com problema. Tem pessoas que têm problema de doenças crônicas, a própria medicina reconhece essa herança hereditária, essa herança espiritual, porque o médico, quando você vai lá, ele fala o quê, minha querida? Sim, ele começa a perguntar se o seu avô, se a sua mãe... O que tem meu avô comigo, então? Sim, daí eles falam que é hereditariedade. Mas né? O que tem a ver hereditariedade se não é espiritual? Como é que pode acompanhar meus avós, meus bisavós? Lá atrás tem dor de cabeça, eu vou ter dor de cabeça? Sim. Mas não é eu que decido? Como é que funciona isso? Se é eu que decido, eu não podia ter nada que eles tenham, É eu que tomo o rumo da minha vida. Como é que eu vou conseguir controlar com que essa doença não venha sobre a minha vida? Amado, tem algo por detrás, não é material, não é somente físico, não. Se você olhar, nós vamos ver Mateus 23:27, sobre a herança espiritual. Então, que você esteja preparado para que o teu coração, nesta manhã de segunda-feira, conheça um pouquinho mais sobre herança espiritual. Porque a minha pergunta é o seguinte: por que existe tanta gente cruel? Por que tem gente inclinada ao alcoolismo, minha querida? É pai, é avô, é filho, mas não é eu que decido não beber? Mas por que as doenças também não é eu que decido também? Por que um tem bronquite asmática, eu tenho que ter bronquite asmática? Por que meus pais têm diabetes, eu tenho que ter diabetes, porque vem no sangue? Como é que funciona isto? Então, no decorrer do programa, nós vamos estar ensinando e aprendendo. E nós vamos ver no Novo e no Velho Testamento, porque tem muitas pessoas que falam, mas falar de herança espiritual, isso não funciona, isso não tem nada a ver, né? Uma vez que nós confessamos Jesus, claro, nós temos já algumas coisas que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós, que tem sido bênção para nós. Mas aí eu fico perguntando, como eu sou muito questionador, eu sou muito perguntador, minha querida? Sim. Sim. Tudo que eu vou explicar foi pergunta que eu fiz ao Espírito Santo de Deus, pergunta que eu fiz à palavra de Deus para ter revelação daquilo que nós aprendemos ontem. A intimidade do Senhor é para quem, meu bem? Para aqueles que o buscam. Olha, só Deus vai revelar para quem se interessar por determinado assunto. Deus não vai revelar se você não buscar revelação naquilo que você gostaria de ter na pregação do Evangelho. Então veja só, a minha pergunta é o seguinte: se eu já confessei Jesus como Senhor da minha vida, eu não preciso mais pagar minhas dívidas, querida? Claro que precisa. Mas eu já tenho Jesus, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eu não preciso mais. Sim, Quer mas dizer que eu dívida... assassinei uma pessoa, eu matei uma pessoa.
eu não preciso ir para a cadeia porque eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida. Não existe, precisa sim cumprir. Ué, então tem que ter. Lá. Mas uma vez que eu tenho Jesus, eu não preciso mais confessar meus pecados? Precisa. Ele já levou sobre si todos os meus pecados, sim, já levou minhas doenças, eu não preciso ficar mais doente. Como é que funciona isso? Então, nós vamos aprender aqui no decorrer do programa. Fica sintonizado, não desliga não, que nós vamos estar sempre falando com vocês sobre esse assunto. São bastante questões, né? A gente questiona toda essa pergunta que o pastor está falando. E o Elias vai colocar para nós aí mais uma vez e também colocar o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma pergunta, você manda para o WhatsApp e nós vamos responder você. Não fique em dúvida não, porque o que nós vamos pregar nesta manhã sobre herança espiritual, ela não dá para explicar num programa de rádio. Demorou 26 anos ensinando o povo. 26 anos não é um dia. Então, quem fez mestrado, doutorado e um monte de coisa sobre o assunto, não pode ser explicado num dia, pode, minha querida? Não, não existe isso, né? E cada dia Deus se revela um pedaço para nós. Diferentes. Tem muita coisa que estamos aprendendo com as pessoas. Mande seu pedido de oração para o pastor Noel Cruz pelo WhatsApp 449 9891 2361. Igreja Ministério Anunciai, crescendo na oração, na adoração e no ensino da palavra de Deus. Venha participar conosco. Nossos cultos, às terças, às 20 horas, receba um milagre pela fé. Às quintas-feiras, às 20 horas, com o pastor Noel Cruz e pastora Glória Taniguchi, o valor da palavra de Deus e oração pelos enfermos. Aos domingos, às 19 horas, o pastor Noel Cruz, junto com o Ministério de Intercessão e Ensino e oração pela família, a Igreja Ministério Anunciai da Rua Rio São Francisco 2026, tem como prioridade ensino da palavra de Deus, adoração e intercessão. Momento do ensino da palavra de Deus, com o pastor Noel Cruz e pastora Eliane Reis Cruz. Amados, você está sintonizado com o pastor Noel Cruz, programa Anunciai. Eu quero falar sobre herança espiritual. De fato, existe isso ou não? São várias perguntas que eu já fiz para você, e eu quero que você, então, faça as perguntas também para o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 23, 27, vamos começar a falar sobre herança espiritual, de que o próprio Jesus falou. Ele falou de uma herança que demorou 400 anos para acontecer. Se nós cremos que isto é possível quando alguém comete um crime, quando há sangue na própria família, quando alguém da minha família cometeu um pecado grave lá atrás, eu não preciso confessar. Como é que funciona? Por que Daniel confessava? Confessava o que Daniel confessava? Veja Mateus 23, 27. Veja Jesus falando com os fariseus, com os escribas, e chamou eles de hipócrita. O que é hipócrita? São pessoas que não têm entendimento, que não conhecem. Nosso ministério é libertação, nosso ministério é acompanhar as pessoas com problema financeiro, né? Eu acompanho várias empresas em Maringá, eu sou formado também, eu gerenciei por 23 anos empresa Paraná Motor, de Apucarana, a Nortrac, de Londrina, também de Apucarana, eu gerenciei a Cocari Mandaguari, então eu tenho acompanhado os empresários quando tem problema financeiro e também não deixo de trabalhar com a área espiritual. Tem alguma coisa a ver? É só falta de administração? Falta de administrar bem? Mas se é isto, por que o Brasil tem os melhores administradores e não consegue administrar? Então existe alguma coisa espiritual por detrás do natural, sempre existiu. Paulo diz que os principados e potestades, príncipes das trevas e hostes infernais da maldade estão nos lugares celestiais, fazendo o quê? Eu sei que eu não devo temer porque eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, mas o próprio Jesus diz, não deis lugar para o diabo. Então veja Mateus 23, 27, sobre esse assunto tão importante, sobre a herança espiritual. Como que nós herdamos essa herança? O que é uma herança? Quanto tempo dura uma herança? Pode ler, minha querida? Antes disso, quero dar um grande abraço para minha irmã de Apucarana,
Ontem a minha mãe foi para o céu, mas ficou ela, e ela mandou dar um abraço para ela. Também um Vocês abraço de para o Apucarana. Alex Costa também, minha querida, a Sueli Guedes e a Elisiane Silva Teixeira também. Que bênção, Deus abençoe vocês. Não continue sintonizado. A palavra de Deus diz em Mateus 23, 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também vai até o 35, minha querida. Assim também, vós, exteriormente parecidos justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja essa palavra, hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizei, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Olha, Jesus está falando de assassinato que aconteceu lá atrás. Por que Jesus está entrando no passado e mostrando para eles a herança que eles herdaram dos pais deles? Assim mesmo, vós testificais que sois filhos que mataram os profetas. Continue. Enchei-vos, pois, de medidas dos vossos pais, serpentes, raça de víbora, como escaparás da condenação do inferno? Como que vocês vão escapar? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles matareis e crucificarei, e a outros deles açoitareis nas sinagogas, os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo sangue justo. Para que sobre vós caia todo sangue justo. Está falando essa geração que ia cair o sangue daqueles que fizeram lá atrás. Que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel. Desde o sangue de Abel. O justo até o sangue de Zacarias. Você sabe quantos anos demora aqui? 400 anos, 4 geração. Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre vós esta geração. Nós estamos tratando de herança espiritual, amado. Tem muita gente que, mas eu não preciso fazer mais isso, porque, como eu disse, já confessei Jesus como o Senhor da minha vida. Amado, eu creio também como você crê. Eu creio que Jesus fez tudo o que tinha de ser feito por nós, mas nós precisamos ainda confessar os nossos pecados. Nós precisamos pagar pelos erros que cometemos lá atrás. Não tem como você escapar só porque confessou Jesus. Eu não tenho que pagar minha conta, eu não tenho que fazer mais acerto, eu não tenho que ir mais preso para a cadeia. Eu matei, foi no passado, e eu confessei Jesus como o Senhor. Amado, veja só, aqui está falando, Jesus está falando, já vou entrar no detalhe. Aguarda aí, fica ligado aí que já nós vamos entrar. E outra coisa, hoje não vai dar para terminar aqui na rádio. Então você entra no Facebook, nós vamos ficar um pouquinho mais no Facebook depois do programa da rádio, porque é só meia hora, para que você entenda tudo sobre herança espiritual. Então a minha pergunta, dentro do que Jesus está falando, que de Abel até Zacarias demorou 400 anos, que aquela geração ia pagar pelos erros dos seus pais, dos seus avós, bisavós e tataravós. Mas o que tem a ver os pais? O que tem a ver os avós? O que tem a ver os tataravós, amado? Então eu pergunto para você que está me ouvindo, o programa Anunciar e o pastor Noel Cruz, quais são as heranças que herdamos? O que é uma herança? Quanto tempo dura uma herança? Então, como eu disse, por que existem pessoas tão cruéis como essa que Jesus falou no tempo que mataram os profetas? Se você olhar em Êxodo capítulo 20, versículo 5, aqui a idolatria também é uma herança que muito herdaram dos seus pais. Veja essa palavra. Não te engorvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja só, aqui nós estamos vendo o Novo Testamento, Jesus falando de uma geração do Velho Testamento,
Quer dizer que, o que eles fizeram? Uma confissão, tem que fazer uma confissão. Meus pais pecaram contra ti, eles fizeram o que desagrada o Senhor, nós estamos pagando, né? Porque quem fez esta oração foi Daniel. Nós estamos pagando pelos pecados dos nossos pais. O Senhor tem toda a razão de nos mandar para esse cativeiro. Nós estamos pagando, mas eu vou confessar o pecado dos meus pais. Eu vou confessar o que o meu pai fez de errado. Eles adoraram outros deuses, se prostraram diante de outros deuses, fizeram culto a outros deuses, participaram de festa a outros deuses, e por isso nós estamos pagando. Amado, veja só que Daniel confessa o pecado dos seus pais. Daniel simplesmente podia dizer para Deus: ó Senhor, eu não tenho nada a ver, eu não me encurvei diante de Nabucodonosor, eu não sou como meu pai, eu não sou como meu avô, meu bisavô, tataravô, o Senhor tem que castigar eles, não eu não tenho nada a ver. Não, Daniel não fez isso, Daniel confessou os pecados, sim, amado. O princípio do cancelamento de uma herança não é apenas uma confissão de pecado, e sim o reconhecimento do que está acontecendo, do que Deus está permitindo. É justo, que Deus é justo, porque Deus está aplicando uma punição da sua lei para aqueles que erraram. Daniel está confessando e dizendo: olha, Senhor, eu concordo, o Senhor é justo mesmo, o meu povo, os meus pais erraram, meus pais não deram ouvido, meus pais cometeram pecado, e agora nós estamos sendo presos no cativeiro, vamos ficar 70 anos presos no cativeiro. O Senhor está julgando o povo com equidade, o Senhor está julgando o povo sem parcialidade. Por isso que Deuteronômio 28, e ontem aprendi com o pastor Valdinei, minha querida, ele fala do plano A e o plano B. No capítulo 28, versículo 14 e 15, veja só como Deus trata as pessoas não trata com imparcialidade, tudo tem que ser parcialmente. Veja só. 28:14 diz assim: e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Se você vai no versículo 15 diante, você vai ver que tem outro plano. Deus falou assim, ó, se vocês obedecer, tem um plano B. Né? Não é isso que o pastor pregou? Se você obedecer, tem um plano A. As bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Mas se você não obedecer, como o povo de Deus foi cativeiro durante 70 anos por não obedecer, veja o que diz o versículo 15. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Ó, o plano B. Deus deu o plano A e o plano B. Se o plano A não funcionava, é o plano B, a misericórdia de Deus. É isso, minha bem? Exatamente. Então Deus está dizendo o seguinte para eles, está dizendo o seguinte: se você confessar a sua iniquidade, e se você confessar a iniquidade dos seus pais, se humilhar, então eu vou me lembrar de você, eu vou lembrar da sua confissão, e se você se arrepender, eu vou lembrar do seu arrependimento. Agora volta lá para Mateus 23, 27, o que Jesus está falando sobre o assunto que está confrontando os fariseus e escribas. Jesus nunca teve problema com o diabo, amado. Eles sempre reconheceram Jesus, mas ele teve problema com a liderança, com aqueles que não entendem, principalmente esse texto de Mateus, hipocrisia e iniquidade, Jesus está falando. Lê para nós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Então eu vou explicar agora, só que não dá tempo no rádio agora, eu quero ficar só no Facebook com vocês. Vocês querem, de fato, participar do ensino da palavra de Deus, que eu estou falando sobre como herança espiritual, como ela vem, como que ela atinge, né? Então nós vamos começar a explicar sobre Mateus 23, 27. Um grande abraço a todos aqueles que estiveram conosco através do rádio, né, minha querida? E nós vamos ficar no Facebook mais um pouquinho. FM Manancial, um abraço até amanhã, se Deus permitir.
Então, amados, vamos lá então, você que está no Facebook comigo. Mateus 23, 27. Ai de vós, escriba e fariseu. Jesus está tratando o quê? De hipocrisia, que ele sabia muito bem o que era hipocrisia. E agora Jesus fala sobre iniquidade. O que é iniquidade? Jesus está explicando que não teria sido cúmplice. Jesus estava dizendo sobre todo sangue justo. Por isso que no versículo 35, veja o que diz aí, minha querida. Diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. Veja só, amado, você que está me ouvindo aqui, vou só explicar isso aqui, porque amanhã, provavelmente, eu tenho que dar sequência no rádio, para que o povo do rádio possa entender. A pergunta quem sabe quem foi Abel? Abel, amado, é aquele que foi assassinado pelo seu irmão Caim. Jesus agora está falando com aqueles homens que estavam 400 anos depois. Ele estava falando com os homens que eram filhos dos filhos dos filhos dos filhos. E ele fala também sobre Zacarias, filho de Baraquia. Ele fala assim, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Mas quando foi que morreu Zacarias? Há mais de 400 anos, antes de Jesus pisar na terra. Ele está dizendo que vocês mataram, que eu matei. Quem matou? Tantas gerações. Jesus estava dizendo todas essas coisas onde vinham sobre a presente geração. Por isso que Êxodo 20, ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Nosso Deus não é o Deus dos nossos filhos, nosso Deus não é o Deus dos nossos netos, nosso Deus não é o Deus dos nossos bisnetos. Jesus está dizendo que eles, na sua geração, não haviam confessado o pecado dos seus pais, nem reconhecido o pecado dos seus bisavós, o que eles haviam feito. O pecado estava lá, precisava fazer igual a Daniel, precisava haver confissão. Daniel fala para Deus que ele tinha razão. Daniel diz, como diz muitas pessoas, eu tenho a idolatria, eu tenho o pecado dos meus pais, e eu preciso fazer o quê? Eu preciso confessar. Então, amado, eu gostaria que você, então, entendesse isto. Amanhã a gente continua. Amém, minha querida? Ok. Um abraço a todos os amigos do Facebook. Não esquecendo que quinta-feira é um culto diferente. Sim, você está convidado aqui na Igreja Ministério Anunciai, na rua Rio São Francisco, 2026, em Maringá, Paraná. Um grande abraço a Kelly, a pastora Val, pastor Paulo César Gomes, Letícia Maiorini e Fernanda Ribeiro. Deus abençoe todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.